Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas à nossa web rádio Cristo Consolador para mais um programa Revirando o Baú de Chico Xavier. Esse programa que vai ao ar todos os domingos aqui pela web rádio, às 19 horas, onde nós estudamos nessa temporada, que hoje estamos finalizando essa temporada, o livro Os Lindos Casos de Chico Xavier, de autoria de Ramiro Gama, que foi um colaborador espírita, conviveu muito com Chico, então ele compilou todos esses casos e hoje nós vamos tratar do nosso último caso desse livro. É a segunda parte do título Irmã Terezinha. Então, vamos ver se a gente finaliza, né? Com todos esses estudos, com toda essa contextualização, estudando tudo isso que foi a grandeza do nosso Chico Xavier. Mas vamos dar boa noite para a nossa querida amiga Célia Zacarias. Excelente noite a todos. Obrigada, nossa companheira, trabalhadora também aqui da Web Rádio, né? Paz e luz a todos os irmãos. Para você também, minha querida. Que Jesus abençoe a todos nós, né? Que estamos aqui ouvindo, aqueles que irão ouvir depois também. Mas, como vocês sabem, a nossa web rádio é uma web rádio espírita, e assim como em tudo aquilo que nós fazemos, uma vez que somos praticantes da doutrina, nós devemos iniciar e finalizar com uma pequena prece. Todas as nossas tarefas, em direção àquele que nos deu a bênção da vida. Então vamos lá, eu convido a todos vocês a fecharem os olhos, a nos unirmos num só pensamento, num só sentimento para essa prece. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, luz, bondade e justiça, esse Pai amado que nos foi apresentado pelo Mestre Jesus e que nos deu a bênção da vida, desta, de outras tantas reencarnações que haveremos de ter. Abençoa, Pai, essa tarefa na construção do reino de Deus, no teu reino, dentro de cada um de nós e junto ao local a que fomos plantados pela tua vontade. Abençoa todos aqueles que estão aqui conosco, aqueles que irão nos ouvir depois pelas outras mídias. Também, Senhor, aqueles desencarnados com os quais nos compliciamos num passado delituoso. Abençoa todos nós, ilumina as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos, em conformidade com os trabalhadores espirituais da Web Rádio, que são os verdadeiros condutores, nós possamos transmitir os nossos estudos, possamos nos fazer entender para todos aqueles que estão conosco. Mestre Jesus, abençoa também com esse coração de luz, tesouro das nossas vidas, nosso meigo e amado Rabi.
abençoa a tarefa que teve início com tudo aquilo que você fez quando esteve conosco. As curas, o consolo, mas, sobretudo, a instrução. Obrigada, Senhor. Ficai conosco. Graças a Deus. Então, pessoal, como sempre a gente faz, nós iniciamos a nossa tarefa com uma ambientação. E para essa noite de hoje, para esse estudo, né, a segunda parte do Irmã Terezinha, eu trouxe também do livro Pão Nosso, uma parceria do Chico Xavier com seu mentor amigo, seu guardião Emmanuel, e a lição dessa noite, bastante importante para todos nós que estamos na seara espírita, né? Que somos os trabalhadores da última hora. Nós que muitos trabalhamos, frequentamos casas espíritas, templos religiosos, não importa também qual a denominação, né? Então vamos ver o que Emmanuel nos trouxe, a partir da contextualização de um versículo que está em Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Ela intitula-se Revides. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Quem disse isso foi Paulo, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Então, Paulo aqui está dizendo, né? Por que tantas demandas nossas uns contra os outros, mesmo dentro das nossas casas, né, de trabalho, as nossas casas espíritas, os nossos lares, os nossos trabalhos, o nosso meio social, né? Por que tantas demandas? Então, será que não seria melhor que a gente sofresse antes a injustiça ou o dano? É o que o Paulo pergunta. Vamos ver, então, o que Emmanuel contextualiza a partir deste versículo. Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Então, não é sempre que está, né, nessa área do judiciário essas demandas entre uns e outros. Elas vão estar em outros lugares. Vamos ver o que Emmanuel diz. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Isso é um fato, né? Nós vivenciamos muito isso nos nossos lares, nas nossas famílias, nas instituições às quais nós frequentamos. Aí se movimentam por meio do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Então, ela está muito mais presente onde existe o desregramento, como ele diz, mental, a conversação em surdina, quer dizer, a maledicência, né? No lodo invisível do ódio que asfixia, naquela raiva, no ódio, nas disputas que nós, enquanto seres, trazemos principalmente nesses ambientes, família e instituições. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Então, se isso existe, essas demandas permanecem nos lares, nas instituições, é porque ambas as partes estão com essa carga mental, não é? Elas estão alimentando o óleo com o óleo da animosidade recalcada essas situações. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações, por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. Quer dizer, aquela coisa são os vasos, os sepulcros caiados por fora e podres por dentro, né? Ruídos, cuja ferrugem, enferrujados por dentro. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar
o conserto do próximo. Então, é aquela coisa, né? Nós sempre tiramos a espada da bainha, embainhamos a espada, para que, na ilusória suposição de que estaremos consertando o próximo, nós aí vamos cair nesse lodo do ódio, da raiva, dessas brigas, dessas agressões. Como diz a lição, através desses revides, de conformidade com as necessidades. Perdão, pulei aqui. Prontos a protestar, a acusar, a criticar, nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Imaginam, né, estarem advogando em favor da verdade, mas apenas estão semeando ódios e discórdias. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente, no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? Então, por que ao invés da gente revidar, da gente brigar, por que a gente não exemplifica com a nossa própria fé, que nós confiamos no Pai e que então estamos fazendo a nossa parte, suportando essas injustiças, esses ataques, no silêncio da alma fiel, daquela alma que crê naquilo que Jesus veio, disse e pregou e fez, né? Quantos lares seriam felizes? Quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar, a seu tempo com proveito? Quer dizer, quanto nós não aproveitaríamos, né? Se ficássemos calados, sem respondermos ao revide, a essas provocações. Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Então, esses conselhos são para nós, né? Que somos os discípulos do Cristo, que estamos aqui buscando, através dessa doutrina, realizarmos a nossa reforma íntima. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Quer dizer, quanto o mundo vai lucrar? Quantos de nós, quantas famílias, quantos lares haverão de lucrar com tudo isso, né? Com todo esse instrumento do bem que Jesus veio e compartilhou conosco, né? Então, essa mensagem é dirigida a todos nós que estamos aqui, frequentadores de casas, de instituições, discípulos do Cristo, que nós não revidemos, que nós saibamos calar as nossas almas e termos o quê? Como ele diz, o mentor diz, o Espírito, né, de Emmanuel diz, fé. Fé porque essas injustiças são passageiras, mas a nossa fé não. Essa fé que nós construirmos hoje, que são pequenos tijolinhos na construção do reino de Deus, essa nós vamos levar. Essas são aquisições das nossas almas, dos nossos espíritos, encarnados ou desencarnados, né? Mas então nós vamos passar para o nosso evangelho, em concordância com esses ensinamentos, nós escolhemos o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, que também somos nós, os discípulos do Cristo, não é? Os espíritas, digamos assim. E aí, nessa instrução dos espíritos, ela foi dada por Constantino, um espírito protetor, em Bordeaux, em 1863. E ela intitula-se Os Últimos Serão os Primeiros. Está no item 2 do capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Então, nós vamos ter direito aos nossos salários, não é? Daquilo que nós fizermos, os salários, bem entendido, como aquela paga que nós haveremos de receber na verdadeira vida. Então, isso será dado, desde que nós não nos mantenhamos na situação de preguiça e de má vontade, né?
Tem ele direito ao trabalho, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. O convite que Jesus nos faz através das leis de Deus, né? Então somos nós esses trabalhadores. Então nós já estávamos impacientes para esse convite e aceitamos de boa vontade, ou assim deveria ser, com alegria, bom ânimo, então dispostos a esse trabalho na vinha do Pai. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando só a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse, que assim pensa, né, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Obviamente, né? Não trabalhou, foi preguiçoso, já recebeu pela opção que fez, não é? Através do livre-arbítrio. Que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que neles confiaram, abusado da inocência, que enfim se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade. Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa. E dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Seria possível isso? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender. E quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que se quisesseis penetrar nela. Ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Graças a Deus, né? Então o convite já foi feito, uns mais cedo, outros mais tarde, tudo em conformidade com as necessidades, não é? Em conformidade com os nossos merecimentos, com aquilo que a gente pode realizar, sendo que Deus nos faz esse convite já prevendo que estamos todos fadados a acertar e não a falhar, né? Então, vamos passar para nosso caso, para o nosso primeiro caso da noite de hoje, que intitula-se, perdão aqui, estava ajeitando a câmera, que ele intitula-se Irmã Terezinha, é a parte 2. Mas para que a gente possa fazer uma pequena recapitulação, vamos ler para a gente poder pegar o fio da meada de uma forma bastante breve, o que foi a primeira parte. E aí, Ramiro Gama diz que é o autor desse livro, ele diz que esse caso não é apenas um caso lindo, ele é comovedor. E a gente vai entender por quê, né? Então, ele diz que, graças ao José Ávila, que é o presidente de um centro espírita em Pindamonhangaba, que vem a essa época, tá, gente? Porque o relato também vai passar um pouquinho
vai ser, digamos assim, ao final, na segunda parte, a gente vai ver que foi feita uma recapitulação. Então, a gente vai voltar um pouco no tempo, né? Na época atual em que foi escrito, já era o Centro Espírita Irmã Terezinha, que era ligado, pertencente ao asilo de idosos, cujo o diretor era o senhor Manuel Pereira. Mas ele diz que esse caso foi possível ser contado graças ao dirigente, né, desse centro espírita que foi criado depois, um pouquinho depois do acontecido. E aí ele diz que os espíritas de Pindamonhangaba, aqui tratado como Pinda, eles estavam se esforçando por uma obra assistencial. E eles tinham um grupo que ainda não era um centro espírita. E esse grupo se reuniu, estava com boa vontade, queria prestar auxílio a um asilo de vovôs e queriam também estabelecer um centro. E aí eles não sabiam por onde começar, sendo que um mentor pediu que eles fossem, durante um trabalho, numa reunião, que eles fossem até Campos do Jordão, procurassem num determinado sanatório uma moça chamada Terezinha, daí é que vem o nome do centro, que ela estava prestes a desencarnar e que ela seria uma trabalhadora desse centro que eles iriam fundar. E aí eles foram, esse grupo, né, foi até Campos do Jordão, realmente chegando lá, para surpresa deles, eles conheceram essa moça chamada Terezinha, que não era espírita, era muito jovem e que realmente veio a desencarnar. E poucos dias depois de desencarnada, ela, em espírito, foi trabalhar com esse grupo e aí começou a prestar um auxílio espiritual. Ela passou a ser a mentora espiritual deste centro, que eles vieram a batizar de Centro Espírita Irmã Terezinha. E aí ela viu a necessidade de que houvesse uma sintonia entre esse centro recém-fundado e um asilo de vovôs que estava como que interligado aos membros desse grupo, do centro e desse asilo. E aí, o que o asilo estava precisando? De auxílio, de alguma coisa que estimulasse, né? Porque existiam algumas diferenças entre esses membros do grupo, que justamente aqui o Emmanuel cita na ambientação, né? Aquelas diferenças que existem nos lares, nas instituições. E aí, sob o comando dessa mentora, irmã Terezinha, ela foi como que saneando. E aí, de repente, saneando espiritualmente, e aí os recursos foram chegando, né? E a coisa foi tomando uma outra frente. Quer dizer, como que por milagre, é só uma força de expressão, porque a gente sabe que não existem milagres, né? A coisa foi crescendo e o centro ocupou um breve espaço de tempo, um grande casarão, um espaçoso casarão, com uma centena de felizes velhinhos. Então, tudo foi de vento em popa. E aí o senhor Pereirinha, que era quem cuidava dessa parte do asilo, ele já estava para se aposentar da Polícia de São Paulo, da Força Policial de São Paulo. O que ele fez? Se mudou com a esposa para esse asilo, para poder gerenciar de uma forma melhor. E aí o grupo do Centro Espírita Irmã Terezinha cuidava lá da casa e o Pereirinha com a esposa, Dona Mariazinha, cuidavam desse asilo dos vovôs. E aí foi tudo muito bem, até que num momento de invigilância dos participantes, tanto do grupo espírita, como que veio a refletir com os dirigentes, com o seu Pereirinha, sua mulher, num momento de invigilância, as forças do mal, nos dizeres de Ramiro, semearam a discórdia. Então, era tudo que eles queriam, né? A discórdia começou a reinar. Confusão daqui, maledicência, o ódio, as disputas. E aí as dificuldades cresceram, as incompreensões se aprofundaram e um dia a bomba estourou. Quer dizer, aí rachou, né?
São aquelas brigas que acontecem, que mesmo dentro das nossas instituições, nos lares, uns se afastam, uns tomam uma posição, vão para um canto, outros para outro, então ocorre aquele rastro, né? E a partir dessa parte, desse item é que nós vamos falar sobre a noite de hoje. Só havia uma solução: a saída do casal Pereirinha e sua mudança para a casa do Ávila, na cidade. O Ávila era o presidente do centro, que continuou uma relação de amizade com Pereirinha, que era o presidente do asilo. A notícia espalhou-se entre os idosos e a choradeira foi enorme e tocante. Fizeram uma manifestação a dona Mariazinha, esposa do diretor do asilo. Os diretores do centro foram consultados e a decisão foi contrária. Foi contrária a Pereirinha, que de malas prontas, arrumadas, há meses amargurado, sentia-se entre o dever de ficar e a necessidade de sair. Então, Pereirinha ficou, né, como se diz, entre a cruz e a caldeirinha. Ele sentiu a vontade de ficar para ajudar o lar, né? Mas também viu que era, talvez, na sua visão, naquele momento, necessário ele sair, porque estava um ambiente de muitas brigas, de muitas confusões. Lá fora, todas as contingências humanas o chamavam à vida, às necessidades sociais da família, com uma filha noiva e 2 filhos rapazes, com o direito de ir ao cinema e passear no jardim à hora de lazer. Uma porção de coisas que enchem a vida dos homens de vida espiritualmente vazia. Então, Pereirinha começou a sopesar. Poxa, eu tenho uma filha noiva, tenho 2 filhos rapazes, eu preciso, será que eu não preciso cuidar da minha família, das horas de lazer? Eu estou aqui me dedicando e olha como é que isso tudo está, que pé essas coisas foram tomadas, né? Então, aquelas coisas, aqueles questionamentos que a gente imagina que eles venham a preencher o vazio humano que existe em nós. Mas a gente sabe que esse preenchimento é passageiro. São coisas que, se nós pensarmos que nós viemos com o objetivo, quando chegamos aqui ao planeta, obviamente que nós não vamos abandonar nossos familiares, filhos, parentes, amigos, mas nós temos que dar conta daquilo a que viemos realmente a trabalhar para o nosso crescimento, para a nossa evolução, bem como para aqueles que compartilham conosco a existência. E, certamente, o Pereirinha tinha um dever a cumprir no asilo dos vovôs, né? Então, ele ficou meio que pensando, o que eu faço agora? Né? Vou para um lado ou para o outro? E aí ele continua dizendo, a angústia dos velhinhos refletiu lá em cima no plano espiritual, porque, decidida a mudança, Pereirinha foi convidado para assistir a uma sessão no dia 13 de março de 1953. Então, Pereirinha se afastou e aí toda essa confusão teve um reflexo no plano espiritual, como ele diz aqui, né? Porque a dor, a angústia dos velhinhos refletiu lá no plano espiritual. Eles viram que tem uma visão muito mais ampla do que a nossa, que é uma visão muito imediatista, né? Uma visão muito pequena do que a visão do mundo espiritual. Então, lá no mundo espiritual, eles viram quantos vovôs, os velhinhos, estavam preocupados, tristes, angustiados com a saída do Pereirinha e da mulher dele. E aí, nesse meio tempo, o Pereirinha foi convidado para uma sessão, e aqui nós temos que abrir um parênteses. Essa sessão não foi no centro espírita que ele frequentava, tá, gente? Ele foi a uma sessão espírita, organizou com outros amigos, para se consultar, saber o que fazia, ouvir outras opiniões. E aí, essa sessão espírita, ela ocorreu no dia 13 de março. E aí veio uma comunicação que nós vamos relatar,
e que após essa sessão, passado 10 dias dessa sessão, ele pensou, e aí escreveu uma carta para o Centro Irmã Terezinha. Porque aí ele estava amargurado, triste, né? Ainda estava naquela coisa, eu saio da direção do asilo, me afasto desse centro, Irmã Terezinha. Então ele foi lá, se consultou, fez uma sessão fechada com alguns amigos, e aí vamos ouvir, ele prontamente, quer dizer, 10 dias depois, ele escreve uma carta para o Centro Irmã Terezinha. E nessa carta, endereçada ao seu Ávila, que era o presidente do centro, ele diz assim: boa tarde, senhor Ávila. Ontem, as velhinhas aqui abrigadas fizeram uma manifestação à Mariazinha pedindo que não saísse da casa. Quer dizer, as velhinhas, né, fizeram uma manifestação e pediram para a dona Mariazinha, a esposa do seu Pereirinha, para que eles não se afastassem daquele asilo, que eles continuassem lá. Soube que quando Marta, Sara, Rosa, Alice e outras choraram, Mariazinha chorou também. Fiz logo uma sessão e irmã Matilda disse o seguinte: a irmã Matilda era a mentora desse grupo com o qual ele fez a reunião mediúnica. E aí, nos dizeres da irmã Matilda, mentora espiritual, abre aspas, vocês não acreditam em mim. Ninguém mais acredita nos espíritos que se comunicam nesta cidade. Mas vocês vão ver. Terezinha vai mandar-lhes um recado, ou por intermédio do Chico, ou por qualquer médium que não seja de Pindamonhangaba. Então, essa mentora disse que o grupo já não estava mais acreditando nos espíritos daquela cidade, nos espíritos que prestavam todo o suporte a esses dois ambientes. Então, que certamente eles receberiam uma comunicação fora de Pindamonhangaba, que viria ou do Chico ou de qualquer médium que não fosse de Pindamonhangaba. Vamos esperar, já nos dizeres do senhor Pereirinha, né? Vamos esperar. Notei até que o Marcílio emocionou-se, era um dos componentes do grupo. De modo que alugue a casa a outro e conte com a minha eterna amizade. Isso não impede que eu diga ao amigo que estou à sua disposição para o que puder e quiser. Peço não mais falar nisso e combinar com os amigos não tocarem no assunto para não magoarem minha companheira. Abraços, Pereirinha. Essa carta foi datada de 23 de março de 1953. Então, recapitulando, eles tinham recebido ajuda da irmã Terezinha, que havia desencarnado pouco, e ali, como que ela foi estimulando, foi criado um asilo para velhinhos, que começou a abrigar mais de 100 velhinhos, e aí tudo estava indo muito bem, foi criado um centro espírita chamado Irmã Terezinha, com o nome dela, que era ligado a esse asilo. E tudo ia muito bem, até que, por invigilância dos componentes do grupo do Irmã Terezinha, houve um racha. E aí a coisa começou a degringolar. E aí o Pereirinha, insatisfeito com o que estava acontecendo, se prontificou a sair, a deixar a direção do asilo, dos vovôs, e escreveu essa carta para o senhor Ávila, que era o presidente do centro. Mas aí ele resolveu participar de uma reunião fechada, e aí veio uma mentora chamada Irmã Matilde, que deu essa comunicação. E ele prontamente resolveu escrever uma carta dizendo do seu desligamento, que ele não iria mais participar. E aí continua a narrativa. O último período indica o estado de alma do autor, que não lhe atormentassem a família. Ele estava ali. Irmã Matilde, mentora espiritual da casa onde assistira à sessão, foi clara e precisa. Ele tinha fé. Então, ele tinha fé naquela comunicação que a irmã Matilda havia dado. Então, ele
não tomou uma atitude atabalhoada. A confusão aconteceu, ele participou de uma reunião no dia 13 e escreveu essa carta somente no dia 23, depois que a poeira tinha baixado um pouco, né? Mas ele estava ali expressando a sua amargura, né? E pedia que as pessoas poupassem a sua esposa. Mas ele continuava com a fé de que alguma coisa iria acontecer, né? Poupassem a paz doméstica e esperassem, porque alguém da espiritualidade iria por um médium de localidade distante mandar-lhes um recado, já que santo de casa não estava fazendo milagres. Não esperaram muito. No mesmo dia em que escreveu, dia 23 de março de 1953, no mesmo dia que ele enviou a carta para o Ávila, Chico Xavier punha no correio de Pedro Leopoldo o cartão que chegaria no dia 1º de abril. Então, no mesmo dia, gente, que ele escreveu essa carta, foi recebida uma carta, né? Chico Xavier postou uma carta nesse mesmo dia. Aí nós vamos ver para onde ele postou. Agora que vem, vamos prestar atenção para a gente entender. Pedro, dizia o cartão, a carta que Chico escreveu. Pedro Leopoldo, 23 de março de 1953. Ele escreveu essa carta para o dirigente do Centro Espírita Irmã Terezinha, o senhor Ávila. Meu caro José Ávila, isso é Chico. Paz e saúde. A nossa irmã Terezinha, hoje benfeitora espiritual dos pobres, visitando-me ontem nas preces da noite, pede-me, ou, aliás, recomenda-me escrever-lhe, apelando para que o abrigo dos velhinhos de Pindamonhangaba não sofra alteração, rogando por isso aos irmãos Pereirinha e Dona Mariazinha não se afastarem da direção. Disse-me rogar muito especialmente a Dona Mariazinha, para não permitir que o esposo se afaste, esclarecendo que os velhinhos são a abençoada família deles e dos amigos do alto, acrescentando que a alegria da espiritualidade superior será muito grande com a decisão dos confrades. Pereirinha e senhora permanecendo no lugar que Jesus lhes confiou. O que está acontecendo? Escrevo-lhe, porque não posso deixar de fazê-lo, embora ignore o que ocorre. Penso, porém, que é um assunto importante. Aguardo suas notícias, sim? Abraços do seu Chico Xavier, 23 de março de 1953. Então, gente, olha a importância dessa comunicação. Tudo acontecendo em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, Chico lá em Pedro Leopoldo, que não sabia de nada, como ele diz na carta. Não sei de que assunto se trata, mas eu sei que a irmã Terezinha é uma trabalhadora nos dizeres mesmo dele, né? Da espiritualidade superior. E que esses irmãos, o senhor Pereirinha e a Dona Mariazinha, não devem abandonar a direção do asilo dos vovôs, porque aqueles vovôs são, nos dizeres dele, a família deles, do senhor Pereirinha, da Dona Mariazinha, e dos amigos do alto, quer dizer, da espiritualidade. Olha a importância, eram mais de 100 vovôs e vovós daquele asilo, que eles tinham um comprometimento de mantê-los. Então, a irmã Terezinha veio, mesmo o Chico sem saber de quem se tratava, mas recebeu essa comunicação e escreveu a carta endereçada para esse centro espírita, a irmã Terezinha, e aí pediu para que o dirigente explicasse o que está acontecendo, né? Porque nem eu sei o que está se passando. E aí, em resposta a tudo isso, vem antes aqui, vamos fazer um parênteses, que o Ramiro Gama, ele que está trazendo esses lindos casos,
Durante esse período de tudo isso que aconteceu, ele também recebeu uma carta logo depois, viu, gente? Não foi antes. O Chico recebeu antes. E aí ele recebeu uma carta do seu José Ávila. Recebeu e ele, em resposta, o senhor Ávila, em resposta a essa carta, né, dessa troca de cartas entre Ramiro e ele diz assim, o Ramiro relata, meu caro José Ávila, Jesus nos ajude no desempenho dos nossos deveres. Que vemos aí? Um lindo caso de mediunidade comprovado e abençoado, salvando uma instituição que é, no dizer do nosso caro irmão Ávila, a grande bandeira hasteada em benefício dos que sofrem. Então, numa carta anterior, o Ávila tinha citado isso, que a instituição dos vovôs era como uma grande bandeira hasteada em benefício dos que sofrem. E aí o Ramiro Gama concorda com isso, né? E diz que isso é um lindo caso de mediunidade, porque o Chico não conhecia essas pessoas, não sabia de nada, do que se tratava. E, em resposta ao pedido dessa mentora, irmã Terezinha, ele escreveu para esse centro, sem saber do que se tratava. A aflição do Chico, refletida no cartão acima estampado, era o eco da de Terezinha dos responsáveis pela obra na espiritualidade, e também refletida no coração dos companheiros de Pindamonhangaba, como se pode ver desse trecho da carta que o irmão Ávila nos mandou. E aí já é um trecho da carta do Ávila, nessa troca que ele fez com Ramiro Gama. E aí ele diz o que aconteceu. Acontece que no dia 22 de março, antes do Pereirinha escrever a carta para o irmão Terezinha, né? Pereirinha visita um companheiro nosso, o senhor Agostinho Samartã, por volta das 17h40, 20 para as 6 da tarde, né? A fim de ali trocar impressões sobre o caso de sua possível saída do irmã Terezinha. E avizinhando-se 18 horas, quando na residência de Samartã é costume fazer-se uma prece ao Senhor, sua filha Helena, de Samartã, que obviamente era uma médium, nota a presença de Batuíra, desejando dizer alguma coisa, sendo posteriormente atendido, quando se verifica dizer que receberíamos um aviso de qualquer parte de que falara também a irmã Terezinha. No dia 23, logo pela manhã, envia-me Pereirinha, pelo velho Maurício ali internado, o recado. Guardei-o posteriormente, conversei com os companheiros do centro dele, né, do irmão Terezinha, uns franziram o senho, outros se acalmaram, entre eles Clóvis Moreira, grande companheiro da nossa doutrina. Eu fui tratando de ir acomodando a situação, né, de ir apagando o fogo, de ir contornando a briga do pessoal do centro com o senhor Pereirinha e a esposa que eram do asilo. Em nada pensando, nem mesmo cogitando do caso, quando, sem menos esperar, no dia 1º de abril, às 16 horas, recebo uma carta com data do dia 23 de março, de Pedro Leopoldo, o que verifiquei pelo registro. Abrindo-a pressurosamente, deparo com uma mensagem a mim dirigida, a qual reputo de valor imensurável, não apenas pelo fato provável, mas pelo efeito que a mesma veio ter em nossos meios onde passou. Depois disto, a reinar a maior paz deste mundo, marcando ainda um início áureo de uma época nova para nós. Então, gente, olhem o trabalho da espiritualidade superior para que essas instituições se mantivessem sob a direção, tanto no Irmã Terezinha, no Centro Espírita, com o senhor Ávila, bem como no Asilo dos Vovôs, o senhor Pereirinha, que devido a uma invigilância do grupo, a força do mal se instalou e ali o trabalho esteve prestes a ruir.
não por falta do socorro da espiritualidade superior, muito pelo contrário, porque a gente vê nessas cartas que são simultâneas, mesmo sem um conhecer o outro, do trabalho que já estava sendo feito e que, pela abertura da invigilância, das portas das invigilâncias, que todos nós trazemos, com as nossas brechas, com orgulho, com a vaidade, com o egoísmo, com o ódio, nós colocamos a perder todo o trabalho que a espiritualidade superior faz. E vejam que isso é relatado na data de 1953, e passadas décadas e décadas, né? Nós já estamos num outro século, a história se repete. Se repete nas nossas instituições, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, na sociedade de modo geral, né? Então a gente vê o quanto a nossa invigilância, a nossa falta de oração é capaz de colocar a perder todo um trabalho tão grande dessa espiritualidade superior. E Ramiro Gama continua dizendo: a carta do Chico fez o efeito sugerido, porque a partir da carta do Chico, a paz reinou, porque ali ninguém do grupo espírita Irmã Terezinha, bem como o senhor Pereirinha, que era o diretor do asilo, eles viram que não tinham mais o que levar adiante essa contenda, né? Não fazia mais sentido. Então ele diz, o Ramiro Gama, que a carta do Chico fez o efeito esperado, né? O efeito sugerido, na estampa do clichê. As ovelhas, quer dizer, de ambas as instituições, novamente se ajuntaram. E Pereirinha continuou no asilo, onde está até hoje. Um novo amigo se apossou dos trabalhadores e o asilo se refez, aumentando seu corpo de mantenedores e já tendo projetadas novas obras nos grandes terrenos de sua propriedade. Então, vejam como é que basta nós não atrapalharmos, né, tudo aquilo que a espiritualidade superior está fazendo. E a gente justamente faz o contrário. E aí Ramiro Gama vai finalizando e dizendo: veem os leitores que um instrumento afinado entre a terra e o céu, que é o Chico Xavier, né, muito pode fazer em benefício de todos, no caso Chico, mas qualquer médium, instrumento afinado entre a terra e o céu, entre o plano espiritual e a matéria, pode muito fazer em benefício de todos. Mas é uma grande verdade que é custoso manter-se em constante estado de prece, servindo de ponte. É muito difícil, né? É muito desafiador. A maioria de nós sequer realiza uma prece no início das tarefas, né? Não mantemos a vigilância. Então, é difícil manter essa ponte entre o plano espiritual e o plano terreno. E só Deus sabe como o consegue o nosso caro Chico, dizendo-nos de uma vez que o dia que não chora, que não verte lágrimas, não ganhou o seu dia e nem o vestiu de vigilância e oração, vitoriando-o com bons atos em serviços para Jesus. Então, aqui nessa oportunidade, ele lembra que um dia Chico falou que o dia que ele não chora, que ele não vertia lágrimas, ele não ganhava o seu dia e nem o vestiu de vigilância e oração. Aqui, o choro e a lágrima é no sentido da compaixão, não é? Do trabalho no bem, em prol de toda a humanidade. Então, Chico mantinha essa vigilância, esse estado constante de vigilância e oração, e de fé que as coisas iriam acontecer em conformidade com a espiritualidade superior, não é? Um plano anteriormente traçado. E aí ele vai falando: os lindos casos de Chico não param por aqui, havendo muitos outros que ainda não devem nem podem ser contados. Isso à época, tá, gente? Mas os que privam de sua esplêndida companhia
bem os conhecem e com suas evangélicas lições se identificaram. Não foram muitos escritos, não é? Trazidos, publicados, mas aqueles que vivenciaram lá em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, tinham em Chico todo o modelo, né? Introjetaram todas essas lições evangélicas do Chico Xavier, daquilo que ele vivenciou, daquilo que ele pregou, né? Um dia surgirão em letra de forma esses casos, né, que não foram contados à época, surgirão em letra de forma, para que a lenda que há de lhe envolver o nome não os deturpe. Exatamente, porque isso é uma das características nossas, né? Deturpar a mensagem que, na grande maioria, nós recebemos do plano espiritual, bem como tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Quantos de nós, até hoje, seja por falta de estudos, seja por incompreensão ou até por preciosismo, deturpamos os ensinamentos do Mestre Jesus? Quantas parábolas foram lidas, estudadas superficialmente por nós, mas que somente quando as esmiuçamos, as praticamos, elas passam a ser compreendidas por nós, né? Então, passado muitos e muitos tempos, é que nós vamos entender o teor dessa doutrina, não é? A Maria Cláudia está dizendo, boa noite a todos, boas vibrações para o estudo. É porque hoje eu não estou no comando, então agora que o nosso querido Delcio está soltando as mensagens. Aí a Célia está dizendo, prazer e honra em estar aqui. Obrigada, querida. Nós é que agradecemos. Claudinha também. Sejam muito bem-vindas. A Catita está dizendo, boa noite, querida Ângela, e a todos. Obrigada, Catita. Fico feliz que vocês estejam aqui ouvindo, né, essas lições. Nossa querida amiguinha Rosana, boa noite a todos, que tenhamos ótimos estudos. Obrigada, minha amiga, pela companhia. Claudinha também. Boa noite, Cláudia Fernandes. Obrigada, minha amiga, também do ESD, que está aqui. A Sul, que Jesus abençoe vocês, nossa amiga, também trabalhadora. Boa noite a todos. Obrigada, Sul, pela sua presença amiga, né? Então, gente, vejam o quanto esses casos de Ramiro Gama foram importantes para todos nós, né? E aí ele diz que um dia eles serão publicados por letra de forma, né? Para que a gente possa desfrutar, como hoje nós estamos aqui. E aí ele diz, um médium, porém, com tanta responsabilidade, está cheio de razões, afligindo-se quando dele se fala ou escreve, pois não é sempre que a sua compreensão opulenta a mente dos que leem, resultando em benefício para a sua tarefa mediúnica. É aquilo que eu falei, nem sempre nós compreendemos, né? Nem sempre nós interpretamos os estudos evangélicos, assim como o que Chico disse. Por isso, pedimos ao caríssimo leitor, se gostou desse livro, Jesus o ajude nas preces que fizer em favor do nosso bondoso médium. E se não gostou, seja condescendente. Peça ao mestre que perdoe aquele que ousou escrevê-lo e cuja intenção foi a melhor possível. Então ele diz, se quem gostou desse livro, né, Lindos Casos, que peça ao mestre que bênçãos para o médium, que é o Chico Xavier. E se não gostou, né, que também perdoe aquele que ousou escrevê-lo, que a intenção foi a melhor possível, para que, mirando-nos pelo espelho da alma do querido Chico Xavier, e sabendo pelos seus lindos casos como vive e por que vive, o imitemos dizendo, com o irmão Aniceto, a mensagem abaixo que o polígrafo de Pedro Leopoldo recebeu na tarde de 20 de setembro de 1949, quando mais sentia a responsabilidade e a glória da sua aprendizagem. Então, nós vamos terminar esses lindos casos com uma prece que Chico recebeu do espírito Aniceto na noite do dia 20 de setembro de 1949, que foi quando o Ramiro encerrou
obviamente, os lindos casos foram escritos depois, né? Mas essa compilação durante todo o tempo em que ele esteve com Chico. Então, aqui é o término dessa obra. Lembrando a vocês que na semana seguinte nós vamos iniciar uma nova temporada, também através desse livro de Antônio Demarque, Nas Bênçãos de Chico Xavier. Então, essa será a nossa nova temporada. Nós vamos encerrar hoje os lindos casos de Chico Xavier, né? Os lindos casos trazidos por Ramiro Gama, essa temporada, mas iniciaremos uma outra na semana que vem, se Deus quiser. Então, ao invés da prece, que nós sempre fazemos ao início e ao final das nossas tarefas, como na web rádio, nós vamos ler a prece que Chico recebeu. Senhor, ilumina-nos a visão de trabalhadores imperfeitos, justo juiz, ampara os criminosos e transviados, construtor celeste, restaura as obras respeitáveis ameaçadas pela destruição. Divino mestre, salva os doentes. Amigo dos bons, regenera os maus. Mensageiro da luz, expulsa as trevas que ainda nos rodeiam. Emissário da sabedoria, esclarece-nos a ignorância. Dispensador do bem, compadece-te de nossos males. Advogado dos aflitos, reajusta os infelizes que provocam o sofrimento. Sumo libertador, emancipa-nos a mente, encarcerada em nossas próprias criações menos dignas. Benfeitor do alto, estende compassivas mãos a todos aqueles que te desconhecem os princípios de amor e trabalho, humildade e perdão nas zonas inferiores da vida. Senhor, eis aqui os teus servos incapazes. Cumpra-se em nós a tua vontade sábia e justa, porque a nossa pequenez é tudo o que possuímos, para que, em teu nome, possamos operar a nossa própria redenção hoje, aqui e agora. Assim seja. Gente, não poderíamos terminar essa nossa temporada com prece mais bela, né? Muito lindo tudo isso que essa espiritualidade amiga traz para todos nós, gente. Não é possível que a gente não sinta os nossos corações e as nossas almas, os nossos espíritos tocados após esses casos maravilhosos do Chico Xavier, bem como essa linda prece, linda oração. Então, amigas queridas, meus irmãos que irão nos ouvir, uma excelente noite de domingo e uma ótima semana para todos vocês com as bênçãos dessa linda oração que Chico, pela sua mediunidade abençoada, essa harpa afinada, nos trouxe nessa temporada. Aguardo vocês no domingo que vem, se Deus quiser. Que prece linda, uma semana de muita paz e bem a todos. Verdade, Kátia, muito linda a prece, né? Tocou as nossas almas. Muito obrigada, meninas queridas, Rosana, Célia, todas vocês, Claudinha. Se eu esqueci o nome de alguém, perdão. Que tenhamos uma ótima semana e que a paz do Senhor seja sempre nos nossos corações. Graças a Deus. Um beijo, pessoal, e até semana que vem, se Deus quiser, com uma nova temporada. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.